Bom, então a gente partiu aqui, a gente já encontrou o tensor de deformação. A gente já viu que ele é simétrico, a gente já viu que ele tem uma parte que fala sobre translação, ou a parte de deformação e uma rotação. Como essas deformações são pequenas, a gente diz que o corpo não sofre rotação, a gente só fica com esse termo aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre as deformações normais, ou longitudinais, e deformações cisalhantes. Então vamos lá. Deformação normal. Imagina que eu tenho um corpo aqui, uma barra, um D, tá? A gente vai tentar descrever a extensão ou compressão 1D desse corpo aqui. E aí eu vou esticar ele. Uma vez que eu estico, ele vai mudar dessas posições aqui, de A para B, ele ficou A', B'. E aí a gente pode encontrar a deformação a partir da variação de comprimento dividido pelo tamanho original. Então a variação de comprimento qual foi? Ele saiu desse comprimento menos esse cara aqui, que é o original. Então é o novo menos o original dividido pelo original. Ou se a gente olhar aqui só para esses pontos aqui, ó, deslocamento de B para B', certo? Menos o deslocamento de A para A'. Deslocamento de B menos o deslocamento de A, dividido pelo original, que é o AB, essa distância AB aqui, certo? E aí, ó, se a gente olhar para E, que a deformação é igual a deslocamento em U, deslocamento de U menos deslocamento de A, dividido pelo AB. E aí fica assim, ó, com essa expressão. Se a gente passar esse carinha multiplicando e isolar o deslocamento de B, a gente encontra essa expressão aqui, que se a gente comparar com a série de Taylor, usando só os dois primeiros termos, para um x0 pequeno, a gente encontra que esse carinha aqui, ó, tem a mesma forma, e esse ezinho nada mais é do que um diferencial no ponto em questão. Nesse caso aqui, é essa deformação aqui. Então vamos lá. Como que a gente pode reescrever essa expressão aqui? A gente pode escrever usando essa derivada parcial de U em relação a x, certo? Onde esse é a deformação normal e esse U é o deslocamento e o x é naquela posição. Então vamos lá. Isso é só para te mostrar que quando esse carinha aqui for I e J forem iguais, eu posso escrever dessa maneira aqui. I e J são iguais. Eu posso dizer que é a derivada parcial do deslocamento em relação a x aqui, em I dividido para xi. E aí, o que é interessante aqui? Interessante é que se eu substituir vou ficar assim, derivada parcial de U1 dividido em relação a x1. Isso é nessas coordenadas 1, 2 e 3, mas se for x, y, z, é só trocar aqui, fica a mesma coisa também. Então, essas aqui é a deformação normal, quando y é igual a j no tensor de deformação, certo? Então, vamos agora falar sobre deformação cisalhante. A deformação cisalhante, ela parte desse desenho aqui. Imagina que eu tenho essa caixa. Aqui. Olha só para essa caixa. E agora eu vou pegar essa ponta aqui da caixa e eu vou esticar ela. Estiquei, até ela ficar essa pontilhada. Então, agora olha só para a pontilhada, certo? Uma vez que eu tendo essa pontilhada, eu posso definir algumas coisas aqui. Vamos lá. Imagina que esse ponto aqui do quadrado original era Q1 e ele foi para um Q1', que é da caixa deformada. E eu tinha um Q2 que saiu de Q2 foi para Q2', da caixa original para a caixa deformada. Certo? Até aí tudo bem. Agora, ó, imagina aqui que tem tem um deslocamento. Daqui para cá tem um deslocamento para o Q1. Assim como tem um deslocamento desse ponto para esse ponto aqui, que eu vou chamar de deslocamento para o Q2. E como isso é um vetor, eu posso decompor esse vetor em duas componentes. Uma componente na direção 1 e uma componente na direção 2, certo? Então, tipo, decomposição de vetores aqui. Mesma coisa aqui. Para esse vetor, eu posso decompor em x, o vetor componente dele, que é esse cara aqui, e a componente na direção y, que é o du2, certo? Até aí, só estou definindo as coisas. Agora, vem as aproximações. Imagina que eu tenho um ângulo aqui. O ângulo é gama 1, que é esse ângulo aqui desse triângulo. E agora, imagina que eu
tenho um gama 2, que é esse ângulo aqui, nesse triângulo aqui, ó. Qual o triângulo aqui? Esse triângulo aqui é 2 linhas, aqui é uma distância que eu não sei, e essa daqui também é uma distância que eu não sei, que é esse tamanho original mais esse deslocamento aqui, ó. Certo? Tá. Aí qual é a aproximação aqui? A aproximação é que, como esse cara é pequeno, eu posso dizer que esse ângulo é o mesmo que está aqui. Se esses ângulos forem pequenos, eu posso dizer que esse ângulo que está bem aqui na base, aqui nesse canto, é o mesmo ângulo desse. Certo? Né? É como se eles estivessem quase paralelos. Eles não são paralelos, mas eu estou aproximando, ok? Então esse ângulo aqui é igual a esse. Então pronto, essa é a aproximação. Agora a outra coisa que vem agora, trigonometria. Vamos lá. Imagina que eu tenho tangente desse ângulo gama 1 aqui. Não é esse ângulo aqui, é esse ângulo aqui. Então, quem é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto, que é esse carinha aqui, cateto oposto, que é componente na direção 2, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o DU1. Então, nesse triângulo vai ficar DU2 dividido para X1, certo? Então, até aí tá tranquilo. Bom, é a mesma coisa para esse cara aqui, ó. A tangente desse gama 2, quem é? É o cateto oposto, que pode ser, se eu olhar para esse cara aqui, ó, cateto oposto, quem é o cateto oposto? É o DU1. D11, que é esse carinha aqui, que é a componente desse vetor nessa direção, na direção 1, dividido por esse dx2 aqui, que é esse pedacinho aqui, certo? Esse pedacinho daqui para cá. Então, eu já defini o tangente de gama 1 e tangente de gama 2. Com isso, eu posso definir a deformação E de 1, 2. A deformação de E1, 2 nada mais é do que a média desses dois ângulos, né? Então, deformação 1, 2 é a deformação desse... É a média de gama 1 mais gama 2. E aí, como esses caras são pequenos, a gente sabe que quando o ângulo é pequeno, a gente pode aproximar pela tangente daquele ângulo, né? Porque o cosseno vai dar quase zero, e o cosseno de zero é 1, e vai ficar igual ao seno, e o seno é aproximadamente igual ao ângulo. Então, quando o ângulo é pequeno, ele pode se aproximar pela tangente. E aí, se a gente fizer isso, a gente pode trocar esses ângulos pela tangente dele, então é uma aproximação, certo? E aí, quem é a tangente desse carinha aqui? A gente já viu, que é o D12 dividido por dx1, mais a tangente do gama 2, que é o DU1 dividido para dx2. Então, até aqui acabou a aproximação, certo? A gente aproximou e agora tudo é exato. Que é exato aqui? A gente pode trocar esse carinha aqui, esses diferenciais aqui, usando as derivadas parciais que a gente já viu. A gente já viu essa relação aqui antes. Então, o DU1 a gente pode trocar por essa expressão e o D12 a gente pode trocar por essa expressão aqui. E aí a gente vai substituir esses carinhos aqui, ó. Substituir esse primeiro termo aqui, certo? Esse daqui tá aqui e esse carinha aqui tá aqui, ó. Então até aqui eu só troquei esses diferenciais por essas expressões. E aí eu posso dividir esse carinha aqui, ó. Então corta. Posso cortar o dx2 por dx2 e eu vou ficar só com essas primeiras expressões aqui, que é as derivadas parciais. Então, quem é esse carinha aqui? Esse cara é a deformação 1, 2, ele pode ser dado por essa expressão. Nada mais é do que aquela mesma expressão do tensor de deformação quando o I é diferente de J, certo? Então a gente encontra essa expressão aqui. Tudo bem? E agora, a última parte é definir a deformação volumétrica, que também é bem tranquilo. Imagina que eu tenho um corpo que tem um volume antes definido por dx, multiplicado dy, multiplicado por dz, então um volume pequeno. E aí ele vai expandir, tá? Se ele vai expandir, ele vai aumentar as dimensões deles nas 3 direções. E aí, a gente pode dizer que essa deformação aqui, em cada uma das direções, ela vai ser normal, certo? Então, como vai ser uma deformação normal, eu posso usar
é 1, 1, é 2, 2, é 3, 3 aqui. Aqui era 3. 3, 3. Certo? E aí, o que vai acontecer? Basicamente é um múltiplo só nessa direção do dx. Então, já é pequeno, multiplicou usando aquela expressão que a gente viu, né? U de P qual é U de A mais du de x dx, certo? A gente viu na aula anterior, na parte um pouquinho mais em cima aí, volta um pouquinho no vídeo para ver. E aí, se a gente multiplicar essas dimensões, a gente vai ter o novo dv', que é o novo volume, certo? O volume depois da relaxação. E aí, não sei se você está vendo aqui, tem um dx aqui, eu posso colocar em evidência, dy aqui, coloco em evidência, dz em evidência, e aí vai ficar dx, dy, dz fora, que nada mais como eles estão multiplicando, é o dv. Então, por isso que eu deixei aqui dv, e 1 mais 1 multiplicado por 1, quando eu colocar em evidência, vai ficar 1 mais 2, 2, e assim também aqui pro caso 3, então vai ficar 1 mais 3, 3, 3, certo? Então esse é o novo volume. E aí, se a gente encontrar a mudança de volume relativo, o que a gente pode fazer? A gente faz o volume novo menos o velho, dividido pelo velho. Quem é o volume novo? É esse carinha aqui. Menos o velho, dividido pelo velho. E como tem o dv aqui, posso colocar em evidência, cortar, né? E aí vai ficar só essa expressão menos 1 aqui, porque eu coloquei em evidência. E aí o que vai acontecer? Tem uma outra aproximação aqui. A gente vai multiplicar. Eu multipliquei primeiro esse carinha aqui por esse cara. Aí dei essa expressão. E quando eu multiplicar essa expressão por essa, vai ter as multiplicações dessas deformações aqui. Então, 1 vezes 2, 2, ou 2, 2 vezes 3, 3. E aí, como a gente está assumindo que as deformações são pequenas, a multiplicação de duas coisas muito pequenas vai ser uma coisa ainda menor. E aí eu posso negligenciar, a gente pode cortar. E aí mais uma outra aproximação. E aí, você vai ver que a gente vai ficar só com esses termos. 1, 1 mais 2, 2 mais 3, 3. Que nada mais é do que as deformações normais. Então, a soma das deformações normais, ó, aqui é uma aproximação, é isso aqui, ó. E1 é isso aqui, o E2, 2 é isso, o E3, 3 é isso. Que eu posso colocar no somatório assim, que isso vai me dar assim, ó. Nada mais é do que o divergente. Então eu posso escrever dessa maneira aqui. Posso escrever o divergente de U. Então, a deformação normal nada mais deformação volumétrica, perdão, nada mais é do que a soma das deformações normais. E eu posso escrever isso em função assim, da divergente de U, ou um vetor muito famoso chamado vetor de dilatação. Pode encontrar também assim, como dilatação nos livros. Tudo bem? Então a gente já encontrou a outra relação. A gente já tinha encontrado essa relação aqui, né? Eu só estou escrevendo ela de outra forma, que a deformação é igual a metade do gradiente mais o gradiente, o transposto do gradiente. E aí, se você ver, a gente já falou que ele é simétrico, então esse carinha aqui é igual a esse cara é igual a esse cara é igual a esse. Aqui eu só coloquei, ao invés de 1 e 2, 3, eu coloquei x, y, z, mas a mesma coisa também. Tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa para a próxima aula. Então, vamos lá. A gente já encontrou, o que a gente já encontrou aqui? Uma vez que a gente encontrou isso, na aula anterior, e a gente já encontrou essa outra relação, a gente pode agora ir para a equação do movimento, que é para um volume dv de massa dm, onde a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então a massa nada mais é do que o volume vezes a densidade. Se a massa for pequena, a gente pode dizer que a massa pequena é igual a densidade vezes um volume pequeno, tá? Então isso é daqui que a gente vai começar para a próxima aula, que é encontrar a equação do movimento. Então vamos para a parte 3.